Hoje eu vou te mostrar como fazer gelo instantâneo em casa e mais, sem nenhum truque de química, só usando água. O vídeo que mais deu audiência no Manual do Mundo é um vídeo que tem milhões e milhões de views. É um vídeo que eu ensino a fazer gelo instantâneo. Só que tem um segredinho. Esse gelo não é gelo de água, o negócio se chama gelo quente, é um cristal feito de acetato de sódio, que é um sal que a gente mistura com água, esquenta, esfria e no final ele forma uma espécie de um gelo. Depois eu fiz outro vídeo, que é um vídeo de cristais instantâneos, em que a gente usa tiosulfato de sódio, em que acontece um fenômeno bem parecido com o que aconteceu com acetato de sódio. Mas finalmente agora a gente vai fazer isso com alguma coisa que você também pode fazer em casa. A gente vai fazer isso simplesmente com água. Vamos fazer a água congelar instantaneamente só usando a própria água. Apesar de o ingrediente ser bem simples, fazer o experimento não é tão simples assim. Porque a gente tem que deixar a água num estado muito especial, um estado que se chama sobrefusão, e eu vou te explicar como fazer. Você vai precisar basicamente de 4 garrafinhas de água mineral. O ideal é usar água mineral mesmo, não usar água da torneira, porque a água da torneira tem várias impurezas que atrapalham esse fenômeno físico. Então aqui eu tenho 4 garrafinhas e o que a gente tem que fazer é levar essas 4 garrafinhas para o congelador. Agora é que entra a hora mais complicada e mais simples do experimento. Eu vou simplesmente ter que deixar essas garrafas gelando lá dentro, mas elas têm que gelar até um ponto muito preciso. E qual é esse ponto? É o ponto em que as garrafas vão estar quase congelando, mas ainda não congelaram. Nessa geladeira aqui, na temperatura que a gente está, eu sei que vai dar 1h20, mas isso porque a gente fez esse teste muitas vezes aqui no Manual do Mundo. E como é que a gente faz o teste? Como é que você pode fazer o teste em casa? Você coloca as garrafas na geladeira e de 10 em 10 minutos você abre o congelador e olha se uma delas já congelou. Alguma vai congelar antes da outra. Na hora em que uma já tiver congelado, significa que as outras 3 estão quase congelando. E essa é a hora de você fazer o experimento, quando ela estiver quase congelando. Nesse caso aqui, eu sei que as 4 vão estar quase congelando em 1h20. Então, vamos voltar um pouco mais tarde. Eu vou colocar um pouquinho de gelo aqui nesse potinho e é o gelo que vai detonar essa solidificação da água. Vamos ver se eu consigo de primeira. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Quase deu certo. Vamos para a quarta tentativa.
Essa ficou boa, mas eu acho que dá pra fazer melhor. Vou ter que colocar de novo essas águas pra gelar, porque acabaram as minhas águas, mas amanhã tem mais. Dia seguinte, quinta tentativa. E agora que deu certo, vamos tentar fazer um negócio só pra ver como é que fica. Eu vou pegar uma garrafa e dar um peteleco nela. Então agora, bora entender qual é a mágica, ou melhor, qual é o fenômeno físico que faz com que a água congele instantaneamente. Estou deixando aqui uma escala de temperatura, e quando a água está entre 0 e 100 graus, ela está líquida, que é o jeito que a gente está mais acostumado de ver a água líquida. Mas se a gente esquentar a água e fazer ela passar de 100 graus, a água vai virar um gás, vai virar vapor de água, a gente vê isso quando a gente ferve a água. E se a gente esfriar a água e fazer a água ficar mais fria do que 0 grau, ela vai congelar. E é aí que entra o segredinho. Existe um jeito de a gente fazer a água ficar mais fria do que 0 grau sem deixar ela congelar. E como a gente faz isso? É só a gente colocar a água na geladeira, a água tem que estar bem purinha e a gente não pode chacoalhar a água. Ou seja, a gente tem que esfriar a água de um jeito bem calminho. Por quê? Porque são as impurezas que tem na água ou os chacoalhões que a água toma que fazem a água se reorganizar, que fazem as moléculas da água se reorganizarem e formarem um bloco sólido. E se a gente não deixar ela se reorganizar, se a gente deixar ela calminha, sem mexer, sem nenhuma impureza dentro, a gente consegue esse estado bem esquisito da água, que é quando ela fica abaixo de 0 grau, sem congelar, ela continua líquida. E aí qualquer perturbação, se ela entrar em contato com o gelo, se tiver alguma impureza na água, ou se a gente chacoalhar a água, ela vira gelo na mesma hora, porque ela está numa temperatura propícia para ser gelo e não ser água líquida. E esse fenômeno físico se chama superresfriamento ou sobrefusão, quando a gente tem alguma coisa que deveria já estar sólido, mas ainda está líquido. Isso não acontece só com a água. Tem uma coisa que acontece com bastante frequência, que é se você pegar uma garrafa de cerveja que foi deixada no congelador, provavelmente na hora que você tirar a garrafa, ela vai estar líquida, e se você segurar com a mão cheia assim, ou se você der uma batidinha de nada, a cerveja congela na hora. Quem toma muita cerveja já viu isso acontecer várias vezes. E a gente também fez no Manual do Mundo, a gente fez com o tiosulfato de sódio. O tiosulfato tem uma vantagem que ele consegue ficar mais tempo na sobrefusão, no superresfriamento, sem virar sólido. Então a gente consegue trabalhar melhor com ele, ele não fica tão instável quanto a água. Mais experiências fáceis de fazer em casa que você aprende a construir e muito melhor, você entende bem como elas funcionam, você encontra no Manual do Mundo. Bom, pelo trabalhão que a gente teve nesse vídeo, eu espero de coração que você não esqueça... Coração é desse lado aqui, não é desse. Espero de coração que você não esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar a sugestão dos outros 2 vídeos que são quase irmãos desse que a gente fez, que são fenômenos muito parecidos, mas não são feitos com água. Esse aqui feito com acetato de sódio,
que é o gelo instantâneo. A gente fez lá no começo do Manual do Mundo, que eu vou deixar aqui, é um remake, que ficou bem mais bem feito, ficou bem melhor do que o vídeo original. E do outro lado, o vídeo dos cristais instantâneos.